Bem, pessoal, vou dizer para vocês 7 sinais de arritmia cardíaca, que é muito comum na nossa prática de neuro. Eu vou explicar para vocês a confusão que acontece, né? Vamos lá. Muitos pacientes têm mal súbito. O que é conhecido? Você está bem, de repente você caiu, você desmaiou, né? E toda vez que isso acontece, né, dois órgãos são necessariamente avaliados, né? Porque o que dá origem à nossa consciência é o cérebro, mas nosso cérebro é muito sensível a modificações no nosso coração. Então andam juntos, né? O coração bombeia sangue, esse sangue, 25% vai para o cérebro, e esse cérebro oxigenado funciona muito bem. Se o coração não bate bem, você tem algum problema que muitas vezes vai te levar a perder a consciência. Então, como esses fatores andam juntos, é muito comum o paciente teve mal súbito, mal-estar, ele chega ao neuro e acha que ali tem uma epilepsia, tem uma crise, e aí a gente sabe que tem muitas causas, né? Eu tive um AVC, alguma coisa do tipo. E a gente, como neuro, percebe muitas vezes sinais clássicos de pacientes que podem ter uma arritmia e você acaba pedindo avaliação ao cardiologista, ou já perde o Holter, uma série de coisas. O Holter é aquele exame que fica às vezes 24 horas para você ver o ritmo cardíaco, né? E o cardiologista vai avaliar e ver se tem uma arritmia. Então, o primeiro sinal é perda da consciência. Então, o paciente, quando perde a consciência, é um sinal sim de arritmia. Inclusive, das principais causas de perder a consciência não são tão neurológicas, são sim causas cardíacas, né? Então, realmente, esse é um sinal muito clássico, né? O segundo sinal muito clássico são as batedeiras, as palpitações, como se o coração estivesse saltando da boca. Então, o paciente está bem, muitas vezes não está brigando, não está estressado, tá nada, de repente ele começa a sentir aquilo. Na grande maioria das vezes aquilo é transitório. Então, às vezes ele começa a sentir o coração meio batendo rápido, daqui a pouco isso vai embora. Porque as arritmias, na maioria das vezes, elas não são constantes, né? O paciente pode ter um evento e depois se sente melhor. Se ele está funcional, se está funcionando muito bem. Então, essas batedeiras, coração batendo forte, né? As palpitações são sintomas muito frequentes, né? Terceiro sintoma que acontece muito frequente, o paciente refere quando ele tem essa questão das arritmias, muitos pacientes, eles referem dor. Então, às vezes, ele tem uma dor no peito, porque aquele batimento irregular gerou uma irrigação do coração e ele pode sentir uma dor relacionada a uma arritmia cardíaca. Então, é outro sinal importante, né? Outro sinal importante, falta de ar. Muitas vezes, muito paciente que tem arritmia cardíaca, né, geralmente ele pode ser acometido também de outras doenças cardíacas, né, insuficiência cardíaca e outras doenças que podem predispor ele ter também uma arritmia, né. A hipercardiopatia, paciente com coração acrescido, né, também pode dar isso. Então, assim, muitos dos pacientes, eles vão ter outros sinais, sintomas associados. Então, paciente que tem uma dor no peito, pode ser também um sinal de arritmia, ainda mais nesse contexto, se você soma, perdeu a consciência, sente palpitação, uma série de outros aspectos, né? Outro sinal que às vezes o paciente nota, hoje em dia tem muitos relógios inteligentes, né? Então, muitas vezes o relógio vai apitar para ele, né? É um sinal, ou ele palpa o pulso dele e fala, tá, fica meio estranho isso aqui, meu batimento cardíaco foi meio diferente, né? Desregulado. Muitos pacientes, eu chego a muito paciente meu, com desmaio, investigação, e fala assim, Júlio, eu tenho aqueles relógios inteligentes e dá uma frequência cardíaca bem alterada e modifica de tempo em tempo. Estou fazendo atividade física e às vezes o coração está batendo de forma muito rápida, né? Esse também é um sinal de alerta muito relevante para você imaginar que você pode estar tendo uma arritmia ou ter uma arritmia cardíaca, né? Outro sinal, sintoma muito relevante, é que o paciente muitas vezes fala que passou mal quando ele vai medir a pressão arterial, a pressão está muito baixa, o ritmo cardíaco também muito baixo. Pode ser um sinal também de arritmia, né? Existem pacientes, né? Arritmia é a alteração do ritmo cardíaco. Isso pode ser para mais, pode ser para menos, pode ser por irregularidade também. Então, muitos desses pacientes, eles acabam tendo mal-estar, né? Como se fosse desmaiar, a pressão caiu, ele sente, às vezes aquilo melhora, e quando ele mede a pressão está muito baixa, frequência cardíaca muito baixa. Perceba que já falou muitos sinais e sintomas. Sinais são coisas que você busca e acaba encontrando, como eu falei da frequência, os relógios inteligentes, tudo isso. Sintomas são coisas que você sente, como isso da palpitação, né? Da dor no peito, dessa falta de ar, tá bom? Espero ter ajudado para você identificar. Identificou esses sinais e sintomas, teve um mal súbito, procura ajuda. Tanto do cardiologista e muitas vezes vai precisar do neuro também, tá bom? Mas se for começar com um, comece com o clínico geral, o cardiologista, que ele vai fazer essa avaliação inicial das doenças mais comuns. Espero que tenha ajudado.